Fala, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos comentar aqui sobre o balanço do terceiro trimestre da Taesa. A gente vai comentar aqui sobre os dividendos, sobre o seu lucro líquido, por que a cotação está subindo. Então fique aqui comigo até o final do vídeo para saber quanto que ela vai pagar de dividendo. Então vamos lá. Bom, para começar aqui, vamos ver os destaques do terceiro TRI de 2025. Eles colocam uma gestão operacional financeira que reflete a estabilidade da alavancagem e do resultado financeiro no controle de custos, mesmo com uma pressão pelo macro e os maiores investimentos. Com relação à receita líquida regulatória do TRI, cresceu 9,8%, impulsionado pelo novo ciclo de RAP 2025-26 e também a entrada de reforços da Nova Trans e da Pitiguari aqui na melhora da parcela variável, com crescimento de 7% nos 9 meses de 25. Eles também destacam aqui um crescimento do EBITDA regulatório no acumulado de 2025, que foi impulsionado pelo aumento de 12,6% do EBITDA no terceiro TRI de 25, e um OPEX recorrente de 9 meses, que cresceu 4,2% abaixo da inflação. Outro ponto, o PV de 0,28% da RAP no ano, que manteve aqui um alto índice de disponibilidade de 99,93%. Mais uma questão, aceleração do CAPEX que atingiu 1,3 bi no ano, uma alta de 89% aqui frente ao mesmo período de 2024, conclusão dos reforços com a RAP autorizada, um lucro líquido regulatório no trimestre que cresceu 5,2% e um anúncio de distribuição de proventos que equivale a 100% do lucro líquido regulatório no trimestre. É bastante coisa aqui que ela colocou como destaque, muitas coisas muito boas que você vai ver aqui nesse resultado. Então, começando com a receita líquida regulatória da Taesa aqui, ela trouxe um aumento tanto no terceiro TRI de 24 para o terceiro TRI de 25, quanto também para os 9 meses de 24 para os 9 meses de 2025, e as principais variações estão aqui. Reajuste no IGPM, reajuste também no IPCA, que teve um acréscimo, uma entrada em operação de novas questões aqui de reforços na RAP, aqui da Nova Trans, a parte de Pitiguari, que trouxe também um incremento na RAP, e uma melhora da PV, que é a otimização de desligamentos, reversão de provisão dos anos anteriores, e uma PV ajustada aqui que ficou em 0,38%. Mais um ponto é o crescimento do EBITDA regulatório, que é quando a gente vai comparar que teve um aumento em todos os marcos que ela colocou aqui. Então, o terceiro TRI de 24 para o terceiro TRI de 25 teve um acréscimo de 12,6%. Quando a gente vai para os 6 meses de 24 para os 6 meses de 25, também um acréscimo aqui de 7,2%, e que totaliza aqui um acréscimo de 9% se a gente for comparar 9 meses de 24 com 9 meses de 25, que teve um salto aqui bem significativo, e o EBITDA da regulatório saiu de 82,9% para 84,5%, que é de fato uma paulada aqui de EBITDA regulatório. Mais aqui sobre o EBITDA regulatório, então aqui mostra 9 meses de 24 com 9 meses de 25, e aqui o incremento da receita de transmissão, parcela variável, um déficit aqui de outros efeitos de receita, um OPEX, e totalizou aqui 1,580 milhões aqui na empresa. As principais variações que eles colocam: melhora na receita líquida, que somou 7% frente ao mesmo período do ano anterior, um OPEX afetado por efeitos não recorrentes, então aqui eles excluíram os eventos não recorrentes de OPEX e também cresceram abaixo da inflação. Então, nesse ponto aqui, a empresa fez um excelente trabalho. Com relação ao desempenho operacional da Taesa, eles colocam aqui o índice de disponibilidade, que teve aqui um aumento de 0,19 e já estava bem alto, né, em 99,74, e agora está em 99,93, e a parcela variável que eles colocam aqui teve uma queda de menos 83,1%. Isso daqui é muito positivo para a empresa, e os pontos que eles destacam são: melhora no desempenho dos ativos com foco na eficiência operacional, essa combinação inteligente de dados e indicadores para tomada de decisão, e a otimização dos desligamentos. Então a empresa que está combinando eficiência, melhora no desempenho e também tecnologia para realizar esse melhor desempenho operacional. Com relação ao resultado regulatório, que é o que a gente gosta de ver muito aqui nesse tipo de empresa, a gente consegue ver que a Taesa também tem um resultado muito bom nesse ponto, um acréscimo de 5,2% TRI versus TRI e 2,5% 9 meses versus 9 meses. Então aqui a gente consegue ver que ela saiu de um lucro líquido no terceiro TRI de 24 de 307 milhões nesse trimestre para chegar aqui 323,3 milhões no terceiro TRI de 2025, e também segue em linha aqui com os 9 meses anteriores. Então aqui eles destacam um aumento do EBITDA, uma equivalência patrimonial, depreciação e amortização, um alfa de resultado financeiro líquido e também um imposto
de renda e CSLL, que teve aqui um impacto muito bacana na receita da empresa. Com relação aos projetos de implantação, a Taesa é uma empresa que não para quieta, né? Então ela tem vários projetos. Tem aqui o projeto Sairá, acho que eu falei certo aqui esse nome, que está com avanço físico de 96,9%. Já aqui em Tangará, um avanço físico de 85,1%. Ananaí, 66,9%. E Jaruá, Juruá, que aqui tem um avanço físico bem embrionário de 7,9%. E aqui eles colocam que esse reforço aqui tem entrada em operação em setembro de 25, Sairá vai ter entrega aqui com um acréscimo de 1% de RAP e outros processos aqui também nesse ponto. Com relação aos investimentos realizados pela Taesa, é uma empresa que investe bastante, então aqui teve uma queda nos investimentos de 21 para 2022, e aqui em 2023 teve bastante investimento, e nos anos seguintes, 2024 e 2025, também muito investimento. Com relação ao endividamento, que o pessoal fica com muito medo aqui da Taesa nesse ponto, de fato, a dívida líquida está bem alta, então está aqui no patamar de 4 e agora nesse trimestre atual está em 4,1, e esse custo de média real é de 5,60% pré-tax com prazo médio de 5,2 anos. Ou seja, atrelado a isso a empresa tem uma dívida de fato muito alta, porém ela tem aqui uma dívida atrelada ao IPCA, IGPM e também ao CDI. O que a gente consegue falar desse ponto aqui? A empresa está com dívida alta? De fato, está. Não tem como falar que 4,1 aqui de dívida líquida sobre o EBITDA regulatório é um valor baixo. Porém, você consegue ver que a empresa, mesmo com essa dívida, mesmo pagando bastante juros, tem um prazo de médio para pagamento até aqui interessante e um custo de médio não tão alto. Então a gente consegue ver aqui que a empresa, mesmo com essa dívida, consegue rentabilizar bem, tanto é que está entregando aqui um excelente resultado para a gente. Eu vejo muitas pessoas preocupadas com a dívida, é só dívida, e só olham o fator dívida de maneira isolada. Ignoram que a empresa está apresentando crescimento de lucros, está apresentando crescimento de resultados, está melhorando suas margens, está melhorando o desempenho financeiro, que essa dívida uma hora ou outra vai ser paga. Isso daí tudo vai ser convertido aqui para mais receitas para a empresa. Então você imagina se a empresa está com uma dívida alta aqui, como de fato está, e está entregando um crescimento de resultado, imagina quando ela baixar essa dívida aqui para um patamar mais baixo, um patamar de 2, um patamar de 3, como que ficaria o resultado. Com relação aos dividendos, então aqui a gente tem aqui o próprio anúncio da empresa, mas eu vou comentar aqui no meu próprio slide. Então aqui a gente consegue ver que a Datacom ficou para o dia 14 de 11 de 2025, está chegando aí. O pagamento é bem rápido, 28 de 1 de 2026, e aqui você vai receber 87 centavos para cada final 11, né, para cada Unity aqui, e também 0,29 centavos para cada final 3 e 4, isso dá mais ou menos 2% de dividend yield líquido. Para você que gosta de dividendo, eu também gosto, acho bem interessante, para você que pede esse tipo de empresa, é bem bacana aqui a Taesa nesse quesito. Bom, o que eu queria mostrar aqui para vocês, para a gente finalizar aqui essa análise, é que para a galera que só fica olhando para dívida e acha que analisar a bolsa é só analisar dívida, dividend yield, PL e PVP, a gente consegue ver aqui por que a Taesa, mesmo com a dívida, mesmo com todo esse problema, ela entrega um resultado muito bom para o acionista, tanto em proventos quanto também em cotação. Aqui, ó, resultados crescentes. Então, mesmo aqui que ela enfrentou um processo de basicamente lateralização do resultado, depois ela entregou um ótimo resultado, que é o que está acontecendo aqui. Então não tem para onde, no longo prazo, o resultado vai seguir o lucro. E como a empresa está entregando resultado crescente, não tem para onde você fugir. Aqui a gente vai ver uma cotação de 5 anos, a empresa só cresceu. Por quê? Porque o seu lucro só cresceu. Enquanto isso, tem muitos especialistas aí com certificado falando que não, a dívida está alta, o valor está alto, ela tem que fazer mais investimentos, e de fato tem, porém, a gente consegue ver que ela está entregando um ótimo resultado aqui, mesmo com todos esses problemas, porque o seu lucro está crescendo ao longo do tempo, ao longo dos anos. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Eu peço que você se inscreva no canal, deixe aqui o seu like, também comente o que você achou desse balanço, se você está preocupado com a dívida, qual ação que você está comprando, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço.